Há 11 anos, a dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, era vítima de fake news na cidade de Guarujá. Ela foi confundida com um retrato falado compartilhado nas redes sociais. Foi linchada nas ruas da comunidade de Morrinhos, morreu por consequência disso 2 dias depois. A nossa equipe preparou uma reportagem especial que mostra como está a filha da Fabiane, atualmente com 22 anos de idade. E o que aconteceu de lá para cá, principalmente em termos de legislação e apuração de notícias para que fake news não causem mais nenhuma tragédia como essa da Fabiane. É o que você vai conferir na reportagem especial de Débora Lopes. São poucos os registros das duas juntas, mas é nesta praia, um lugar cheio de memórias, que Yasmin consegue sentir a presença da mãe novamente. Por conta da maresia, do mar batendo as ondas, o canto das pedras, que era onde eu ficava com ela aqui. Um crime bárbaro. Ela só tinha 12 anos quando a mãe, Fabiane, foi vítima de um crime bárbaro noticiado no Brasil e no mundo. As lembranças daquele dia ainda são fortes. Tão fortes como o boato que transformou o dia a dia de quem vivia na comunidade de Morrinhos, em Guarujá. Essa questão de, tem uma mulher sequestrando criança e tudo mais, então a minha mãe não queria que eu fosse para a escola, por conta disso. Ela já sabia disso também, ela estava sabendo do que estava acontecendo. Chegou uma vizinha minha com a foto no celular e na hora que eu vi, eu reconheci. Lá no banheiro achei o pó descolorante e a água oxigenada, que ela tinha descolorido o cabelo. Antes dela, um dia antes, ela estava com o cabelo vermelho, ela não estava com o cabelo descolorido. Então eu liguei uma coisa à outra. O linchamento de Fabiane Maria de Jesus, uma dona de casa religiosa de 34 anos, casada e mãe de 2 filhas, sendo a mais nova de apenas 1 ano, virou um marco trágico das consequências das chamadas fake news. Era 13 de maio de 2014, um sábado. Fabiane saiu de casa de bicicleta, visitou o marido no trabalho num outro bairro de Guarujá. E quando voltou aqui para a comunidade de Morrinhos, onde morava, foi até a igreja, buscou a Bíblia que havia esquecido por lá e parou em uma venda, onde comprou uma penca de bananas. Antes de chegar em casa, ela parou em um bar, tomou água e entregou uma banana a uma criança que cruzou no caminho. O gesto de empatia e outras coincidências desastrosas resultaram na selvageria que acabou com a vida de Fabiane. A gente tem elementos nos autos que confirmam que uma criança passou, ficou olhando para o cacho de banana na bicicleta dela e ela gentilmente destacou uma banana e ofereceu para a criança. Nesse momento, os pais, pai e mãe da criança, visualizaram a situação, olharam para ela e acharam que ela era a tal da bruxa que sequestrava crianças no Morrinhos, por conta da semelhança visual, imagem. E aí eles foram procurar pessoas ali no bairro, essas pessoas foram até a Fabiane, também a identificaram, isso consta dos autos. Quem iniciou a covardia contra a Fabiane diz que olhou, identificou e viu que era, aspas, a bruxa do Facebook. E aí fizeram o que fizeram com ela. Retrato falado. O retrato falado da suposta sequestradora de crianças ressurgiu em uma notícia falsa, publicada numa página comunitária de uma rede social. O perfil, criado por um morador para denunciar acontecimentos da cidade, tinha à época mais de 50 mil seguidores. Existe, de fato, um retrato falado de 2012 sobre uma suposta sequestradora de crianças, né, no Rio de Janeiro, 2012. Esse retrato falado, ele é utilizado numa fake news em 2014, associado a uma suposta sequestradora de crianças para rituais satânicos. É distribuído por
por uma página, por um perfil pseudo-jornalístico, né, que faz um alerta às mães, né, isso acaba escalonando por um lixamento público. E a gente sabe que o lixamento, ele é nutrido por um sentimento de ódio coletivo, né, de justiçamento com as próprias mãos, né. Quando eu cheguei ali, desembarquei da viatura, eu olhei para os lados. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não acreditava que era verdade. Eu não acreditava que estava acontecendo. E eu não imaginava que eram 4, 5 mil pessoas na palafita gritando: mata, mata a Fabiane. Tinha que morrer! As agressões. Arrebatada por uma multidão, Fabiane foi agredida, pisoteada, amarrada por um fio e arrastada até os fundos da comunidade, onde cenas ainda mais bárbaras foram registradas. Gravado por moradores, o espancamento da dona de casa foi transmitido nas redes sociais. As imagens são fortes e arrasadoras. Fabiane morreu 2 dias depois no hospital. O laudo de exame de corpo de delito realizado na Fabiane não deixa claro se houve, de alguma maneira, uma tentativa dela se defender. Mesmo porque as agressões a que ela foi submetida foram tão intensas, de maneira que todo o corpo dela apresentava, de alguma maneira, resquícios dos atos de barbaridade que cometeram contra ela. Os presos. Apesar dos mais de 200 envolvidos, apenas 5 pessoas foram julgadas e condenadas à pena máxima. 4 ainda estão em regime fechado. O 5º morreu na cadeia há 2 anos. Nós tínhamos 4 investigadores de polícia. Essa era a nossa equipe. Passamos diuturnamente até a identificação dos autores e as consequentes prisões, trabalhando de maneira incansável e incessante. Fake news tira a vida de uma inocente. Inédito no Brasil, o caso Fabiane foi considerado um divisor de águas. Inaugurou uma série de crimes causados pela desinformação, frutos de boatos disseminados na internet. Virou tese e pauta de muitos trabalhos acadêmicos nas áreas de direito e comunicação. É o exemplo de fake news mais debatido nas escolas e estudado por especialistas até hoje. A minha mãe, ela virou temática da educação mesmo, de história, né? Ela virou parte da história. O administrador da página, ele foi ouvido na condição de testemunha. Ele não sofreu responsabilização alguma. A equipe de acusação tentou, né, de alguma forma, responsabilizar tanto a página Guarujá Alerta, quanto também as pessoas que supostamente compartilharam essa informação. Mas, infelizmente, como não havia lei para regulamentar isso, ninguém foi responsabilizado. Só a partir da morte de Fabiane é que se viu a necessidade de uma legislação específica para criminalizar a produção, disseminação e financiamento da desinformação nas redes sociais, algo que ainda está em discussão. Existe um projeto de lei que ainda está tramitando no Senado e na Câmara dos Deputados, no qual trata especificamente sobre o tema, né, que é a PL das fake news. E o principal problema, na verdade, é essa disseminação massiva que é feita através de robôs, de impulsionamentos pagos, e isso alcança milhares de pessoas em minutos. Fake news mata. A gente viu o que aconteceu com a Fabiane, né, que é um caso que teve uma repercussão internacional, e pode acontecer com qualquer um de nós, num simples compartilhamento de uma brincadeira ou de uma informação que a gente não checou a fonte. O administrador de uma das maiores páginas de notícias populares na Baixada Santista, com mais de 1 milhão de seguidores, fala sobre as etapas até a publicação de um conteúdo. Na maioria das vezes, são denúncias de situações do dia a dia, vindas de pessoas comuns. Nem tudo que a gente recebe é verdade. Então, a gente sempre procura as fontes confiáveis, como, por exemplo, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, para checar as postagens antes de colocar na rede social. As pessoas acham que internet é uma terra sem lei, e na verdade não é. Tem lei para isso, só que tem que ter uma lei mais rígida, né?
Porque qualquer pessoa hoje em dia monta uma página, às vezes a pessoa sai postando um monte de fake news para ganhar like, comentário, e isso pode acabar com a vida dos outros. Mesmo após a conclusão do processo criminal e da condenação de culpados, a família da dona de casa morta por uma fake news ainda luta na justiça, agora na esfera civil. A ação, que está em terceira instância, nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, busca a responsabilização direta do Facebook na morte de Fabiane, além de indenização aos parentes. Depois que o seu resultado aparecer, espero que positivo, para que a sociedade brasileira e as plataformas possam entender as suas responsabilidades. Eu tive que me tornar forte, eu abri mão da minha dor para consolar os meus parentes, a minha avó, o meu pai, a minha madrinha. E tive que ajudar a criar minha irmã. Eu abri mão da minha infância, da minha adolescência, para ajudar eles. Então, eu não perdi só minha mãe, eu perdi parte de mim também. 11 anos se passaram. Se estivesse viva, Fabiane já seria avó. A filha de Yasmin tem 4 anos. A maior alegria da minha vida seria ver ela com a minha filha brincando, se divertindo, indo passear com a avó dela. Eu acho que seria bem assim. Uma consequência irreparável para essa jovem de uma atitude totalmente irresponsável. A mãe não acompanhou a fase mais importante da vida dela, que é o desenvolvimento, e ainda não teve a oportunidade de conhecer a neta, por causa da irresponsabilidade de muitos que vão na onda sem se certificar que aquilo é fato. Por isso, nós aqui da Record exaltamos a importância de um jornalismo confiável, para evitar que justamente essas tragédias se repitam, porque a rede social é terra de ninguém. Portanto, você é responsável por aquilo que posta e compartilha. Que esse caso traga uma profunda reflexão antes de você continuar distribuindo notícias sem se certificar que são fatos. E o primeiro jornalista, ao chegar no local e fez um trabalho impecável, e ali, em pouquíssimos minutos, já descobriu que ela poderia ser vítima de fake news, é o grande Márcio Harrison, que é jornalista, hoje advogado, meu grande amigo, que eu sinto muita falta, fez um trabalho excepcional aqui na Record. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui para contar essa história que também, acredito que foi um divisor de águas na sua carreira, né? Exatamente. Primeiramente, quero agradecer à população, o público em geral, essa casa maravilhosa, a direção desta casa, os colegas que participaram da edição desse material. O Rafael e a Bárbara. A Bárbara, enfim, toda brilhante a equipe. material. A Débora, né? A Débora Lopes. Eu tive a honra de trabalhar com ela, a direção aqui com a Dani, com a Silvia Barreto, enfim, toda a nossa equipe maravilhosa do telejornalismo da nossa região. É muito bacana ter uma emissora como a Record e como o Balanço Geral, e inclusive capitaneado por você, Alexandre. Obrigado, meu amigo. Nós tivemos muitos bons momentos juntos e agora a gente está relembrando esse caso de grande repercussão nacional e que eu queria que o Márcio me ajudasse não só a relembrar o fato, mas também a refletir sobre as consequências disso, o que mudou de lá para cá. Márcio, conta um pouquinho agora como é que foi a experiência. Como que você ficou sabendo desse suposto caso, dessa agressão? Quem te acionou e como é que foi tudo isso? Vai, tenta resumir a cena do crime. Vamos lá. Eu estava passeando com a minha esposa de carro, quando de repente eu recebo o telefonema do tenente Squacione, à época então aspirante oficial Squacione. Senhor Márcio, estamos precisando daqui de um apoio do senhor. Era um sábado ensolarado de verão. Mitos urbanos, estão matando uma moça aqui. E eu falei, não, tudo bem. Parei meu carro ali na Ponta da Praia, no 3º distrito. Vai ter uma viatura esperando o senhor. Eu sempre tive meus equipamentos de gravação, né, Alexandre? Eu tinha as sempre câmeras, preparado, sempre né? Preparado, porque notícia boa acontecia sempre fim de semana, quando não tinha ninguém. E justamente nesse momento que a gente chegou. Quando nós chegamos ali, a viatura já estava ali, começamos a gravar, cheguei no local, quando eu olhei para o lado direito, o lado esquerdo, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Você não tinha noção de tanta gente que tinha ali. Calculo por baixo, Alexandre, por baixo, de 2.000 a 3.000 pessoas. Meu Por quê? Deus. Porque as pessoas eram chamadas pelas redes sociais. Sim. Como se fosse uma arena mesmo. Uma convocação. Uma convocação, vem pra cá, tá pegando, vamos fazer, vamos acontecer. E quando eu cheguei ali, Alexandre, o tenente Squacione falou, Márcio, você vai entrar comigo e vai sair comigo.
as mulheres. Ele é da Record, ele é da equipe do Marcelo Rezende, ele pode entrar. Ele pode entrar. Aí eu virei a câmera, tinha uma câmera que era retrátil, eu virei assim e comecei a entrevistar elas, né? E perguntei, não, porque aqui 40 crianças desapareceram, tiraram o órgão delas e tal, etc e tal. Aí eu perguntei, cadê a vítima? Cadê a mãe? Cadê o boletim de ocorrência? Cadê o inquérito policial, Alexandre? Que é o básico, né? Que é o básico. Se tem uma criança, ainda mais 40, como elas disseram na hora, aí todas se calaram. Aí começaram talvez a perceber que fizeram uma grande injustiça com a Fabiane. Só que é aquela história, a massa de manobra, o crime multitudinário, o crime de multidão, ele vem, ele é que nem uma onda, ele vai contaminando a todos que estavam naquele palco. Sim. E Fabiane teve uma triste infelicidade da foto, do retrato falado, se parecer com ela. Que ela tinha descolorido o cabelo, né? Exatamente. E ali parecia... Ela tinha acabado de pintar o cabelo, ela tinha esquizofrenia, ela estava usando uma bíblia, e alguém ali apontou que ela teria oferecido uma fruta, e ali apontou ela, acontece, mata. A população ensandecida, Alexandre, acabou fazendo essa barbárie, essa tortura nessa moça que foi morta por 5 pessoas que foram identificadas. E tinha gente que estava ali que nem sabia. Não sabia o que estava fazendo. Fazendo ali, mas né? Pela massa de manobra... Sim, tá telefone ali, sem fio. Tô aqui, telefone sem fio, tô aqui eu tô. E aí foi o primeiro caso de fake news do Brasil. Aconteceu aqui, do lado da gente, Morrinhos 4, Guarujá, a cidade, a pérola do Atlântico, é o endereço. Olha, segundo a Polícia Militar, a PM estimava que ali 200 pessoas participaram desse linchamento, né? Mas apenas 5 foram identificados, presos e condenados. Você acredita que a justiça foi feita? Sim, de certa forma sim, foi feita, mas a vida da Fabiane, essa não volta mais. Então, como foi bem dito pelo VT, pela Débora, pela equipe, pela produção, hoje a filha dela tem uma filha, ela teria uma neta. Essa neta, ela nunca vai ter o carinho da avó. Semana que vem é Dia das Mães. Por mais um Dia das Mães, Fabiane não estará no seio da sua família, porque ela foi morta por conta do quê? De um fake news. Ela foi morta por causa de uma arbitrariedade, uma selvageria nunca vista antes aqui no litoral de São Paulo. Agora, com relação às leis, você acha que elas evoluíram? De fato, nós estamos amparados para evitar que uma tragédia como essa ocorra novamente? Veja, Alexandre, o arcabouço jurídico, ele existe, ele é complexo. Por exemplo, nós temos o caso da Carolina Dickmann, que você se recorda. Ela foi mandar consertar o celular dela e, de repente, teria vazado fotos íntimas dela. Imediatamente foi feito um projeto de lei e imediatamente essa lei foi aprovada. Até que tem um nome, a Lei Carolina Dickmann. Por analogia, por paradigma, talvez a lei Fabiane também tenha que sair, tá certo? Fabiane de Jesus tem que sair. Por quê? Foi muito mais grave, entendeu? De repente pega uma pessoa no meio da rua, confundem ela sem defesa, sem nada. Fizeram um tribunal de exceção, Alexandre. Sim. Um tribunal de exceção. Ela não teve como se defender. Não teve ali, por exemplo, pega ela, liga o 90, leva para a delegacia, deixa um delegado de polícia, que nem o doutor Lara, que presidiu esse inquérito, apurar se houve ou não, se há indícios de autoria e materialidade. Não houve nada, foi feito um tribunal de exceção. E essa moça teve a sua vida ceifada. Paralisa essa imagem aí, ó. Paralisa essa imagem, porque aqui é o retrato falado que se assemelhava à Fabiane, que as pessoas confundiram e praticaram esse crime brutal. Agora nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Exatamente. Que faz uma imagem muito mais perfeita, com mais detalhes do que agora e cria essas imagens. Exatamente, Alexandre. Olha que perigo, tá? Olha que perigo, gente. Ou seja, o cuidado precisa ser redobrado, né, Márcio? Sim, não só a imagem, como a voz também, Alexandre. É verdade. Se eu pegar um trecho da voz do Alexandre Furtado, eu consigo alternar isso aí e colocar palavras na boca dele que ele sequer falou um dia. Então, assim, a sociedade está doente. E esse negócio de cada vez mais tem que ter engajamento, tem que ter views, fazer acontecer. E muitas pessoas, Alexandre, estão se engravidando por ouvir dizer. Esse não foi o primeiro. Quiçá não será o último. Nós tivemos um caso recentemente no Nordeste do país, onde um rapaz foi acusado de estupro de criança, estupro de vulnerável, artigo 217-A. Esse jovem foi morto, foi assassinado nos mesmos moldes de Fabiane. E o mais importante, não foi ele, isso esclarecido em sede de inquérito policial presidido por delegado de polícia. Para finalizar, Márcio,
aquele recado para a sociedade que acompanha, acredita no jornalismo da Record, que é um jornalismo que apura, que tem credibilidade. Hoje nós somos também portadores de informações pelas redes sociais, não só o Facebook na época que foi a rede social utilizada para viralizar essa imagem, mas hoje em dia tem Instagram, tem TikTok, tem outras redes. Qual o recado que você pode passar para que a gente tenha essa consciência, essa responsabilidade de tudo que compartilha e recebe e emite de informação? Primeiro eu tenho que fazer uma ressalva aqui, Alexandre, do desserviço dos superiores tribunais, porque o Supremo Tribunal Federal, ele tirou o quê? A exigibilidade, a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Já começou aí, tá certo? Quando eu me formei lá atrás, em 97, na faculdade, estavam esses rumores, vai acabar o diploma de jornalista. E agora eu pergunto, se é uma emissora séria, você teria como responsabilizar. Mas essas redes, esses news da vida, como é que você vai responsabilizar, Alexandre? Então, talvez tenha que ser repensado essa possibilidade da obrigatoriedade do diploma de jornalista. Com certeza. Que no jornalismo você vai aprender um monte de ética profissional, você vai aprender a legislação criminal, civil, os reflexos. A apuração devida. Hoje todo mundo se acha influenciador digital, sabe de tudo e a tragédia vem acontecendo a cada dia. É isso aí. Esse é o Márcio Harrison. Para encerrar, só para matar a saudade, kit Márcio Harrison aí pro pessoal. Você lembra qual que é? Câmera é essa aqui ou essa? Vai no Giba aqui, ó. Vai no Giba. Aquele kit Márcio Harrison. Era um abracinho, coraçãozinho e um beijinho. Era mais ou menos isso. Márcio Harrison, sensacional. Obrigado, um abraço para toda a equipe aí, Deus a direção. Continue te abençoando. Brilhante trabalho que você está fazendo. Bonito viu? terno azul royal. E o seu também, meu amigo. Márcio Harrison evoluindo. Tem que vir arrumado. Mais elegante. Olha aí, ó. É uma celebridade aqui da Baixada Santista. Um beijo à equipe aí. Grande Márcio. Tá mais magro também. Tem que se cuidar. Tá se cuidando, Márcio Harrison. Cada dia melhor. E lembrando esse caso triste, de grande repercussão, mas também matando a saudade do carinho que ele tem aqui com a emissora Record, por onde passou um longo período fazendo um trabalho incrível.